Olha, nos últimos 10 anos aqui no Brasil, apenas 20% dos gestores profissionais, os fundos de investimento profissionais, bateram os índices passivos, como o Ibovespa, por exemplo. Nos Estados Unidos, esse percentual, olha só, em 10 anos, é ainda menor. Será que vale a pena mesmo você ainda ficar fazendo stock picking e escolhendo seus ativos? Ou será que não tem uma forma mais fácil, mais simples, de você ganhar mais dinheiro do que a média das pessoas e de forma mais diversificada? O vídeo de hoje é sobre ETFs. Olha, eu sou muito fã de ETFs por diversas razões. Eu acho que ETFs são os melhores investimentos para as pessoas e para os fundos fazerem. O que a gente vê muito por aí é os investidores institucionais, né, usando ETFs como instrumentos para ganhar dinheiro e as pessoas físicas fazendo stock picking. Não é que um é melhor do que o outro. Eu vou dizer que um é um pouco mais otimizado e simplificado do que o outro. Só para vocês terem noção, no início desse ano aqui, em 2024, pela primeira vez na história, lá nos Estados Unidos, os fundos passivos, esses que seguem os índices como SP500, Nasdaq 100, Dow Jones, Russell 2000 lá, esses passivos que seguem índices e metodologias fixas, eles passaram o valor em mercado em termos de dinheiro alocado do que os fundos ativos. Ou seja, o mercado americano, que é um dos mais otimizados, inteligentes, avançados no sentido financeiro do mundo, provavelmente o mais, né? Ele já entendeu que vale mais a pena investir dinheiro de forma passiva por ETFs que replicam índices, que índices são mais vencedores do que gestores ativos, vocês viram, né? 90%, não bate os índices passivos, do que dinheiro ativo. Gestores com equipes, com analistas ao seu redor, com toda uma gestão que às vezes é muito bem feita e em 10% dos casos realmente bate os índices, mas nos outros 90% não bate. E a chance de você estar comprado num fundo que não bate ou então estar fazendo um stock picking parecido com um desses fundos que não bate os índices no longo prazo é muito grande, literalmente 90%. Já comenta para mim se você faz mais stock picking ou mais investimentos por ETFs na sua carteira. Quero muito saber. Por favor, comenta para mim aí embaixo. Olha, numa matéria muito recente que saiu aqui na Valor Invest, com os dados de uma pesquisa da Smart Brain, que eu já vou mostrar no detalhe, tá? Ficou nítido que as pessoas mais ricas, ou seja, os maiores investidores, eles estão ainda muito, aqui do Brasil, tá? Muito cautelosos em relação às ações, aos fundos imobiliários, e estão focando muito em renda fixa, fundos multimercados e também ETFs, né? Principalmente relacionados aqui à renda fixa. Só para vocês terem noção aqui, né? O Big Data da Smart Brain é uma empresa de dados, tá? Ela faz um processamento massivo de, olha só, 560 mil extratos processados, 250 mil carteiras, 325 mil ativos financeiros diferentes e 270 bilhões de patrimônio consolidado. Então ela pega tudo isso, joga num BI, joga num Excel, para quem mexe com dados aí também, e aí ela gera alguns dados, alguns estudos que a gente pode tirar algumas conclusões. Não é perfeito, não tem tudo, mas a gente consegue ver alguns padrões aqui no mercado que é muito interessante. Eles mostram aqui mais ou menos os percentuais de relevância aqui de cada classe de investidor, então aqui por valor, né, por dinheiro, né? Então quem tem de 50 a 300 mil reais é chamado de varejo, aqui é 25% da participação total ali da pesquisa, né? Aí tem os alta renda e private e depois o ultra high. O ultra high é exceção da exceção, né? Acima de 50 milhões. O private aqui de 3 a 50 tem bastante gente, né? Diferente do que muitas pessoas pensam. De todas essas carteiras aqui de cima, né? Olha só, uma parte bem grande é acima de 3 bilhões, tá? Então é um pessoal com bastante dinheiro. E o dinheiro geralmente acompanha capital intelectual, tá? É importante lembrar disso. Ah, mas eu vi um cara que ganha na loteria, ele tem muito dinheiro. Mas ele não é tão inteligente assim, ele não sabe investir tão bem. Não tem problema, é a exceção. Na maioria dos casos, as pessoas são muito comedidas e geralmente lidam melhor com essas questões todas. Estou falando na média, exceções sempre existem, beleza? Agora, sobre as classes de ativos, né, que todos esses investidores estão alocando, né, realmente fazendo, olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é de outubro de 2024, tá? Então, só para contextualizar, nós estamos aí num ciclo de alta da Selic, os juros futuros estão explodindo, o dólar bateu máximos acima de R$6, R$6,10, tá muito caro.
Então existe um certo desespero público no mercado, tá? Esse é o contexto atual. Então aqui que a gente vê que as carteiras, no geral, elas estão muito alocadas em renda fixa, né? 44%, 45% aqui praticamente alocados em renda fixa. Tem uma parcela previdenciária, número pequeno, não me interessa agora. Os outros aqui devem ser alguns derivativos em geral, criptos em geral e assim por diante. Mas aqui me chama a atenção coisas muito importantes. Primeira delas, imobiliário. Então, os ativos relacionados ao imobiliário, principalmente os FIIs, né? Para essas grandes carteiras é irrelevante para o total. Inclusive, é menos do que outros, tá? Esses outros aqui é um saladão de coisas, tá? Tipo, entra tudo. Entra desde COI até, enfim, estruturas de opções até criptomoedas. Mas, assim, imobiliário tá muito claro que são realmente fundos imobiliários. E, assim, ó, é irrelevante, tá? Para quem tem muito dinheiro, assim, do todo, é muito irrelevante. Assim, as pessoas estão mais interessadas em previdência do que em fundo imobiliário. Ah, é ruim, Anthony? Não, não é que é ruim. Eu tô dizendo para você o que o mercado tá achando. Você pode achar o que você quiser. Você é livre para isso. Mas o meu alerta aqui é: não gaste 80, 90% do seu tempo com coisas que dão pouco resultado. Lei de Pareto. Então, o que tem aqui realmente de relevante? Né? Renda fixa, massivamente, né? Brasil, país da renda fixa. Ações tem alguma coisa, mas ó, queda, né? Tá caindo o percentual de ações. Mesmo que o mercado está caindo, os investidores, no geral, estão vendendo as suas posições, ok? E ainda tem os multimercados, tá? Aqui multimercado é um pouco complicado, porque acaba entrando desde investimentos dolarizados, com ações e com renda fixa, tá? Então acaba ficando um saladão. Mas, no geral, ainda assim, é uma fatia considerável, mas não é uma fatia gigante, tá? E esses 31 aqui, se a gente considerar que é metade ações, metade renda fixa, eu acho que até é bastante ação, tá? Mas é uma classe muito relevante, tá? Multimercado. E a minha única crítica aqui não é a classe multimercado em si, tá? Por exemplo, as carteiras que eu monto, né, as recomendadas Resulta Capital, elas praticamente são uma carteira multimercado, tá? A única questão é que quando tá aqui multimercado deve ser um fundo de investimentos que cobra um percentual, uma taxa caríssima. Eu vou mostrar as taxas daqui a pouco. Aqui eles até detalham a questão da renda fixa, né, que é, querendo ou não, o mais relevante, né, das classes de maior número, né? E a gente percebe, olha só, tem bastante CRI, CRA, LCI e LCA, né? Assim, CDBs, LCI, LCA eu até entendo um pouco mais por conta de ter o FGC e tal, não dá para saber exatamente todas as motivações. Agora, CRI, CRA, aí sim eu sou muito contra, tá? Eu sei que você tá aqui me assistindo, eu te agradeço por isso, obrigado, mas aqui no meu canal eu também preciso dar um pouco da minha opinião, senão as pessoas acabam não me conhecendo de verdade. E assim, pessoal, CRI, CRA, para a grande maioria das pessoas, inclusive para quem é private aqui, tá? Acima de 3 milhões, né? Pela regra deles, não faz sentido ter na sua carteira, tá? Não faz sentido porque você tem baixíssima liquidez, comissões altas para quem, né, tá te vendendo isso. Ah, mas o imposto de renda, eu sou isento de imposto de renda. Cara, você é isento, mas você tem um risco grande, sabe? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Várias empresas, depois elas quebram, não te pagam os CRI, os CRA, as debêntures. Então, quando você compra somente um, cara, você tem que ter uma noção muito boa de crédito e muita noção do que você está fazendo. Geralmente não compensa, tá? Assim, 99,9% dos casos não compensa. Ah, mas eu vou ganhar mais dinheiro. Cara, mas não é isso. Assim, você pode fazer o que você quiser, né? Eu acho isso muito legal do mercado financeiro. Mas, para você me conhecer um pouco mais também, o meu ponto aqui é as carteiras que eu monto, né? A forma como eu trabalho, e é isso que os meus clientes me pedem também, tá? Nunca é a carteira que mais rende no Brasil. Eu não penso assim, né? Eu penso diferente. Eu penso muito em termos relativos. Eu penso assim, como é que eu faço para bater os benchmarks? Eu não quero ser o que mais rende no Brasil. Ah, mas tu tá pensando pequeno. Não é isso. Se eu quero ser o que mais rende no Brasil, eu deveria buscar o quê? Alavancagem, derivativos, opções, né? Posições semi-especulativas, e isso é extremamente difícil. Não estou dizendo que está errado, mas é extremamente difícil. Então, eu não foco nessas coisas. Nada contra quem foca, tá? De verdade. Mas eu simplesmente entendo que eu preciso que para os meus clientes, para quem eu atendo, e também como pessoa, tá? Como pessoa física mesmo, eu gostaria muito de ter serenidade para dormir à noite, tranquilidade. Eu gosto de ter diversificação, pagar o mínimo de taxa possível e ter liquidez. Se alguma coisa mudou e deu um BO e eu preciso vender aquele ativo, não importa se ele está no lucro ou se ele está no prejuízo, eu quero vender. Eu posso, né,
posso vender, a escolha é minha. Claro, tem que ter estratégia, né? Um pouquinho de timing, um pouquinho de tudo. Mas, quando você está comprando CRI, CRA, LCA, até geralmente o vencimento é mais curto, tá? Mas CRI, CRA, cara, tem que tomar muito cuidado. Porque tem uns CRA de 10 anos de uma empresa que daqui a 5 o balanço dela já mudou, às vezes a empresa está quase quebrando e você não consegue se livrar daquele negócio lá. Aí alguém fala, eu compro de ti, quanto é que é? É 20% a menos do valor de ti. Cara, aí você perdeu 20% de rentabilidade porque estava lá num crack e era isento de imposto de renda. Então assim, cuidado, tá? É a minha opinião. Bom, eles detalham aqui ainda quais foram os fundos que mais entrou dinheiro, as ações, os fundos imobiliários e assim por diante. Qual que é o meu ponto aqui, né? Nosso estudo aqui do Brasil, né, comparado também com o estudo lá dos Estados Unidos. É muito difícil você prever quais são os investimentos que mais vão dar certo. Mas é muito fácil você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Mas além disso, o que a gente precisa sempre se lembrar é: você está investindo como os grandes. Quando eu digo como os grandes, não é como os grandes fundos. Eu estou dizendo como os grandes investidores, tá? Eu sou tão talentoso quanto Warren Buffett. Eu sou tão talentoso quanto Ray Dalio. Se você é essa pessoa, cara, me manda currículo, né? Manda uma mensagem, eu quero te conhecer. Mas para quem não é tão bom assim, talvez seja até um pouco mais humilde, e entende que é realmente difícil investir de forma ativa, talvez os ETFs possam ser uma solução um pouco melhor. E hoje a gente viu aqui, né, nos gráficos e números que eu mostrei, que ETFs, eles acabam estando ali no meio, tá? Eles são uma partezinha dessa alocação, mas no mercado brasileiro ainda é muito irrelevante. Ainda a gente está muito longe de qualquer coisa relevante com ETFs aqui no Brasil, mas muito longe mesmo. Assim, cara, não tá nem começando, tá? Não tá nem começando. Acho que foi ano passado que liberaram os ETFs que pagam dividendos pela primeira vez na história. Então, assim, você que tá chegando agora e fala, isso aí já foi, não tem oportunidade. Não, você fica tranquilo, a gente tá só começando. Inclusive, talvez agora que você tá vendo esse vídeo, você fala, não, ETF não, ninguém fala disso, é uma bobagem e tal. Tranquilo, daqui a 2 anos eu te encontro de novo no próximo vídeo e eu sei que vai valer muito a pena. Mas por que vai valer tanto a pena ETFs? Porque aqui no Brasil a gente tem uma coisinha chamada de mercado ineficiente. Ineficiente não só em tentar bater o índice, isso eu até concordo que dá para fazer aqui no Brasil, mas ineficiente em termos de ser muito caro na questão das taxas, tá? Quando a gente pega aqui um histórico que a Quantum oferece em relação à taxa de administração dos fundos, aqueles fundos de investimento convencionais, tá? Olha só como a taxa ela é, enfim, considerável, na minha opinião. Ações 1,37, cambial 0,8, multimercado 0,9 e renda fixa 0,6. Cara, se a gente comparar, tá? Mesmo que for aqui ponderado pelo PL, tá? Quando a gente for comparar com os ETFs, assim, ó, renda fixa tem ETF que a taxa é 0 ou 0,1, tá? Multimercado não existe assim, bem multimercado, mas assim, de cambial, de ações, a gente encontra com 0,3, 0,2, 0,5, 0,06, né, 0,6, 0,8, são assim as maiores que eu sei aqui de cabeça que tem, tá? E aí geralmente é mercado internacional de renda variável, então você não precisa pagar câmbio, né? Você já fez câmbio com corretora ou então em aplicativo? Eu já trabalhei em corretora que fazia câmbio, Cara, é caro, tá? Era tipo 2% na ida e mais 2% na volta, tranquilo assim. Consigo fazer por menos? Sim, dá pra fazer por menos. Mas geralmente é caro, tá? Então, as taxas às vezes elas fazem sentido. E eles mostram aqui no detalhe mesmo, né? Poxa, ações livres, ações exterior, ações de dividendos. Cara, olha isso aqui, ó. Ações índice ativo 2,4%, ações dividendos 2%. Cara, tem ETF, acho que é do Itaú, né? O Divid 11, que paga, né? Tipo, você paga ali a taxa é 0,5%, 0,3%. Aqui é 2%, tipo, é um negócio assim, 5, 6 vezes mais de taxa, para muitas vezes ter um retorno igual ou pior. E a gente vai, né? Aqui, né? Mas tem aqui, ó, uma bem baixinha, ó, 0,03. Sim, mas aqui daí é renda fixa. Existem soluções compatíveis. E assim por diante. Então, muitas vezes, quando você está investindo por fundos convencionais, você está pagando taxas muito altas. Às vezes é melhor do que você mesmo escolher os seus ativos, porque pelo menos tem um gestor profissional lá, e os gestores profissionais dificilmente fazem assim grandes, não posso falar a palavra que eu pensei, tá? Mas eles não cometem grandes erros, tá? Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles talvez não ganhem tanto dinheiro assim, mas eles, no geral, eles vão retornar um retorno positivo. Mas a taxa é muito alta, né? Por exemplo, 2%.
Cara, ao longo de 10 anos, 20% de taxa. É muito alto, gente. É muito alto. E olha lá, né? Alguns até perdem dos índices. Então, primeiro ponto é, você precisa ter uma carteira de investimentos que contemple várias classes de ativos, que esteja de acordo com o seu perfil de risco, horizonte de investimentos, necessidade de liquidez, toda aquela coisa. Quando você tem isso, aí sim você vai buscar as classes e aí sim os ativos. E esses ativos às vezes são stock picking, alguns são fundos convencionais e alguns podem ser ETF. Aí vai muito da sua opinião e da sua escolha. Eu já falei várias vantagens. No geral, eu prefiro os ETFs. Ah, mas Anthony, eu sei escolher as ações. Cara, eu também sei. Eu também sei escolher ações. Mas eu acredito que no longo prazo não é esse o caminho. Ah, mas quais ativos tu recomenda, Anthony? Poxa, pessoal, daí tem que assinar aqui a minha carteira recomendada. Eu tenho para vários perfis diferentes. Tenho para crescimento, para dividendos. Tenho o QR Code aqui, link na bio. Daí eu mostro para vocês as minhas soluções. Não posso ficar recomendando ativos no YouTube. Depois a AppMac caça meu CNPI e aí é ruim para todo mundo. Mas para você que está aqui assistindo e gostaria mais de entender essa questão dos ETFs, muita gente que está assistindo já investe em ETFs, né? Mas aí, ó, eu mostro para vocês todas essas opções aqui, ó. B3, você vai no site da bolsa, ETFs listados. Cara, olha só, isso aqui é só de renda fixa, tá? Olha quantas opções, tá? Então, tem aqui, ó, indexado as debêntures, tem indexado aqui, ó, ao IMAB normal, IMAB5, IMABP2. Ah, não sei o que são esses numerozinhos, Antônio. Escreve pra mim que eu faço um vídeo só pra isso, se o pessoal pedir, tá? Mas de renda fixa tem muitos ETFs. Ah, mas eu quero de renda variável. Pô, tem mais ainda. Pô, tem muito mais, tá? Tem aqui, ó, relacionado ao agro, relacionado ao mercado de ações nacional e internacional. Olha só, várias páginas aqui, tá? Eu não vou navegar, não vou nem ficar vendo todos. Mas assim, tem muitos. Ah, preciso de ETF que paga dividendo. Eu já fiz vídeo no canal falando disso. Talvez você não precise de dividendos. Mas tem também, tem várias soluções aqui. Ah, preciso de ETF de fundo imobiliário. Tem também. Tem muita solução, tá? O ponto todo é, no médio e longo prazo, você tem que ter uma forma de fazer os seus investimentos e montar a sua carteira que seja simplificado o suficiente para isso não te tirar a sua paz e não tomar o seu tempo, mas de forma que te dê um retorno. Ah, mas e aquela carteira que mais rendeu do Brasil? Cara, o cara que faz isso, inclusive eu sei quem é o cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, respeito muito o trabalho dele. Mas é um risco a mais que a pessoa está correndo. E eu não sei se o perfil de você que está assistindo é correr riscos. Geralmente não é, tá? Então, busque soluções adequadas ao seu perfil de risco, horizonte de investimentos e, claro, com as menores taxas possíveis. Se você quer mais exemplos de ETFs, eu te mostro nesses dois vídeos aqui. Um deles com ativos de renda fixa nacionais em ETFs e o outro com renda variável internacional. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.